somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, terça-feira, 22 de junho. Confira os destaques desta edição. O SEG supera 35 milhões arrecadados para a qualificação das forças de segurança e ações de prevenção. Momento empreendedor. Conheça um pouco da história da Ser Eco, uma empresa sustentável e pensada na sustentabilidade. O Governo do Estado lança 2 projetos que fazem parte do programa Avançar. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. No final da tarde da última segunda-feira, ocorreu uma operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil, efetuando o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Copas Verde. Neste local, foi abordado o proprietário do imóvel e em buscas na casa foram encontradas 11 pedras de crack e em seguida, ainda em diligências nas proximidades, os policiais verificaram um indivíduo com uma arma de fogo em frente a uma residência na rua Heitor Luiz Schaeffer. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, sendo porém alcançado e abordado com o mesmo. Foi localizada uma espingarda de pressão adaptada para arma de fogo calibre 22. Foram apreendidas ainda 12 munições intactas calibre 22. Diante dos fatos, foi preso por tráfico de entorpecentes o dono da casa de 25 anos de idade e apreendido o adolescente de 17 anos de idade que estava de posse da arma de fogo. Sendo então ambos encaminhados à delegacia de polícia, onde eles foram ouvidos, mas na sequência eles foram liberados. E o Governo do Estado lançou mais 2 projetos que fazem parte do programa Avançar. O projeto Iconicidades vai identificar e revitalizar arquiteturas simbólicas em todo o Rio Grande do Sul, dando a elas um novo sentido, além de estimular a inovação e a economia baseadas no capital intelectual. Já o projeto Pavimenta vai aplicar mais de 170 milhões em obras de infraestrutura urbana em parceria com os municípios. Acompanhe. O aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária dos municípios gaúchos são os focos do projeto Pavimenta, lançado pelo Governo do Estado juntamente com o Iconicidades, na tarde da última segunda-feira. O evento contou com a participação do governador Eduardo Leite, de secretários de Estado, parlamentares, prefeitos e líderes. O processo nós vamos abrir a partir de hoje 30 dias. Os prefeitos podem trazer seus projetos básicos. Nós vamos examinar durante esses 30 dias. Se for necessário, a gente prorroga por mais alguns dias, para dar tempo dos prefeitos apresentarem os projetos. Mas o pessoal não precisa se preocupar, porque nós vamos abrir esse edital. O governador acabou de falar aqui, vai abrir um novo edital para um segundo lote. Nesse primeiro lote a gente vai contemplar então municípios até 20 mil habitantes na primeira faixa. A segunda faixa é de 20 mil a 200 mil e acima de 200 mil habitantes. É um projeto maravilhoso porque ele vai dentro do município, contempla aquelas necessidades do prefeito. E pode ter percebido aqui que na audiência aqui, 80% aqui no município até 20 mil. Então, leva a qualidade de vida para aqueles municípios lá dentro do seu município lá. É um projeto maravilhoso, eu estou levando muita fé que vai ser um sucesso. Pavimenta e Iconicidades integram o Avançar,
Ações e Investimentos do Governo Gaúcho, programa transversal lançado na semana passada que passa a envolver as iniciativas com as quais o governo do Rio Grande do Sul pretende acelerar o crescimento econômico e melhorar a qualidade da prestação de serviços à população. Perfeitamente. Primeiro, o Ícone Cidades ele tem esta palavra no início, ícones. São espaços, a ideia é mobilizar, a ideia é recuperar espaços icônicos nas cidades. Nós estamos focando esse primeiro edital para cidades acima de 100 mil habitantes. Essas, a partir do dia 23, abre o edital. As cidades vão poder, as pessoas vão poder escrever projetos para essas cidades de 100 mil habitantes, no sentido de recuperação de alguns espaços que possam ser icônicos e que possam trazer essa concepção de inovação, tecnologia, cultura, economia criativa. A partir da inscrição, esses projetos vão ser analisados, vão ser avaliados por uma banca julgadora, e os 5 melhores projetos vão ser contratados pelo Estado para serem desenvolvidos. Então, escritórios de arquitetura, escritórios de design das cidades podem entrar neste processo para que permita a participação e, com isso, serem beneficiados disso. Não vamos ficar restritos somente acima de 100 mil habitantes, é uma primeira onda, mas a ideia é também, a partir desse aprendizado, você trabalhar com novos projetos. 3 eixos compõem a iniciativa. Avançar com sustentabilidade, que engloba projetos nas áreas ambiental, de tecnologia e de inovação. O avançar para as pessoas, que reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura. E o avançar no crescimento, que trata de apoio à atividade econômica, desonerações fiscais, logística e mobilidade. A política que permite colaboração entre iniciativa privada e poder público para qualificar a proteção da sociedade deu um salto em 2021. O Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, o PSEG, superou a marca de 35 milhões revertidos para ações de prevenção e compra de novas ferramentas às forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública. Até outubro de 2020, o montante era de 10 milhões. Só em maio deste ano foram arrecadados 4 milhões. O nosso tema hoje é o PSEG, o Plano de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do nosso Estado. É a possibilidade que o ente privado, que as empresas têm, de compensar até 5% do valor devido ao ICMS, apontando projetos na área de segurança pública. Hoje estamos aqui trazendo a notícia de que já conseguimos arrecadar 35 milhões de reais de investimento para a segurança pública do nosso Estado. Somente no mês de maio passado, agora, foram 4 milhões de reais. Isso nos possibilitou a aquisição de mais de 100 viaturas para as nossas forças de segurança pública, bem como o reaparelhamento de todas as áreas, tecnologia, armamentos, EPIs, etc. Então não tenho dúvida da importância deste projeto para a segurança pública do nosso Estado. Ainda é importante ressaltar que 10% desse valor é arrecadado para a prevenção, o que possibilitou que nós lançássemos aí, por exemplo, 2 projetos importantes, de prevenção. Um que tem a denominação de xadrez nas escolas, visando exatamente criar um raciocínio lógico naqueles que estão ingressando na educação, na sua formação. E também um outro destino da prevenção, o que nós denominamos de OSPA social. Quero aproveitar esse momento para agradecer aos entes privados, aos empresários que compensaram esses 5% do ICMS que tinham a arrecadar, apontando esses projetos da segurança pública. Isso é relevante, é importante e é dessa forma que nós vamos conseguir reequipar as nossas forças de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Geral de Perícias, prestando sempre um melhor serviço à sociedade gaúcha. No próximo bloco você confere Momento Empreendedor. Conheça um pouco da história da Sereco, uma empresa sustentável e pensada nas ações do meio ambiente. E também
o vereador Juarez Bernardi assume a presidência do Legislativo por 30 dias. E nós falamos sobre a previsão do tempo para quarta-feira e essa semana que provavelmente será fria e úmida. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. A partir desta terça-feira, o Poder Legislativo erechinense terá um novo representante à frente de seus trabalhos. O vereador Juarez Bernardi assume a presidência pelos próximos 30 dias em razão do afastamento da vereadora Ana Lúcia Silveira de Oliveira. A presidente anunciou durante a sessão ordinária da última segunda-feira uma pausa temporária nas atividades parlamentares, deixando neste período o cargo para seu vice. Embora tenha ficado surpreso com a decisão da vereadora, o presidente em exercício garante que desenvolverá o melhor trabalho possível enquanto estiver liderando o Legislativo. Vamos atuar sempre dentro das normas amparadas pela assessoria da Câmara e aguardar a volta da nossa presidente o mais breve possível. Que nesse período ela consiga resolver suas situações. Estaremos à disposição de todo mundo, com a Casa do Povo sempre aberta ao diálogo. Assim, afirmou o novo presidente da Câmara Municipal de Vereadores em exercício, Juarez Bernardi. A Cereco surgiu no mercado para proporcionar reflexões sobre a forma como podemos contribuir para um planeta mais sustentável, através de ações e também de produtos que gerem sustentabilidade. Conheça um pouco mais sobre esta empresa com a gestora Emanuele Ariane Krebs. Pensar em atitudes que podem promover um cuidado essencial com a biodiversidade, com a ecologia, com as nossas nascentes. Assim surgiu a Cereco. E para falar um pouquinho desta empresa que vem aí com um portfólio já de produtos bem variados, nós convidamos a Emanuele Krebs, que é a proprietária da empresa e justamente ela é que elabora todos os produtos. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Me fala como surgiu a Cereco, por que pensar numa empresa desse estilo? Então a Cereco ela faz parte da minha história, elas andam lado a lado, porque eu sempre fui de cuidar do meio ambiente, enfim, meus avós moram no interior aqui de Erechim. Sim. Então eu sempre pensei em cuidado com a natureza, fiz biologia, ciências biológicas de licenciatura, então sou formada. E aí o meu sentimento de cuidado com o meio ambiente cresceu muito. E aí, o ano passado, em meio à pandemia, eu fiquei muito feliz quando a natureza se regenerou em meio à pandemia, porque a gente deu uma
Uma estagnada. Então alguns animais apareceram, enfim. E o nível de poluição diminuiu um pouco também. Então, pensando nesse meu desejo de cuidar do meio ambiente, atrelado a um projeto de sustentabilidade que eu desenvolvi na escola onde eu trabalhava em 2019, surgiu a ideia da Cereco. Então, somos seres humanos, somos seres humanos, e por que não ser seres ecológicos, que pensam no meio ambiente? Então, a Cereco surgiu bem com esse intuito de proporcionar reflexões e produtos para o meio ambiente, para pessoas que se preocupam com o meio ambiente, né? Com a natureza. Isso aí. E se a gente fizer em casa mesmo, uma tarefa simples, de pegar um papel e anotar tudo o que a gente utiliza durante o dia, a gente vai ver quanta coisa poderia ser substituída sem poluir o meio ambiente. A começar pelas sacolas que vêm de mercado. Muitas vezes elas chegam em casa e a gente descarta no lixo. Exato. E a gente tá num mundo globalizado que tudo é feito de plástico. Tudo. Absolutamente tudo que a gente tem, ele vem do plástico. E por que não a gente substituir algumas coisas que são possíveis para diminuir isso? A gente sabe que o nível de poluição, principalmente dos oceanos, ele tá muito grande. Esse plástico ele vai se quebrando em micropartículas e se forma um microplástico. Então peixes se alimentam, aves, e que vai influenciar na nossa alimentação, porque se a gente come peixe, tem resíduo ali. Então, por que não substituir pequenas coisas que é possível? A sacola plástica mesmo. Às vezes a gente vai descartar no lixo, mas por que não colocar então numa caixa, num jornal, que também vai ser descartado, mas a gente pode reduzir. Inclusive, a maioria das capitais do Brasil, elas têm leis que não disponibilizam sacolas plásticas nos mercados. As pessoas têm que pagar, então elas já estão habituadas a levar a sua ecobag, e aí se esquecer o ecobag, por exemplo, tu tem que pagar, sei lá, 13 centavos, por exemplo, para poder receber a sacolinha plástica, porque querendo ou não, quantas vezes a gente vai no mercado? Quantas sacolas plásticas a gente utiliza? Ou a gente pega, por exemplo, uma fruta, coloca dentro de uma sacola plástica e aí coloca dentro de outra sacola plástica. Será que, mesmo que a gente não vá utilizar, por exemplo, o kit hortifruti da Cereco, será que a gente não precisa, por exemplo, o mamão? A gente não vai comer a casca do mamão ali, ou a banana. Precisa colocar numa sacolinha plástica? Ser embalado nessa sacola para depois na outra? Então, são pequenas coisas que a gente, às vezes, não para pensar e que a gente fala, né? É só mais uma sacola, ou é só mais um copo. Mas a gente é 7 bilhões de pessoas, né? Então, é verdade. De um em um. Enche, né? O aproveitamento também, aqui vocês estão vendo, é uma cápsula de café. Ela foi reaproveitada com uma plantinha. Também é uma forma da gente estar evitando que essa cápsula de café vá para o meio ambiente. Sim. Tem empresas de cápsula de café que já recolhem as cápsulas, mas tem empresas que ainda não, e infelizmente a que a gente utiliza na nossa casa, eles não recolhem as cápsulas. E desde a primeira vez que a gente começou a usar as cápsulas de café, eu comecei a guardar. Eu disse, eu vou dar alguma função para essas cápsulas, porque não pode, né? A gente às vezes usa 2 cápsulas para fazer um café. Então a gente começou a guardar. E a lembrança de quem compra os nossos produtos é uma suculenta plantada na cápsula de café. Então a gente também recolhe cápsulas de café. Sim. Então tem pessoas que durante o mês trazem uma quantidade de cápsula de café e a gente entrega suculentas de volta para a pessoa. Então ela deve estar com a casa cheia de suculenta, por exemplo, para dar uma função, uma utilidade para não ir para o meio ambiente. Com certeza. E a gente, principalmente no verão, acaba tomando cerveja, refrigerante, sucos, e às vezes o canudo, ele é desperdiçado no meio ambiente. Vocês também produzem canudo. O canudo, que é Isso. Um canudo, vamos mostrar aqui. De aço inoxidável. Ele é um canudo que dá para ser reutilizado inúmeras vezes e é uma boa opção também até para presentear, né? Ele é bonito. Ele é bonito. E o kit canudo vem no reto, curvo, ele é bem bacana. E a gente utiliza, a gente sabe que na praia, é mais comum na praia, a gente não mora na praia, mas até saiu uma lei aqui em Erechim, né? Proibindo o uso de canudos. Isso aí. Enfim, então a gente tem a possibilidade de levar o seu canudo, eu levo o meu canudo para tudo que é lado. Então se eu vou num bar ou num restaurante antes da pandemia, eu já tinha o meu canudo junto, então eu não utilizo esse canudo, porque ele também é um plástico.
e que vai ser utilizado uma vez. É a mesma coisa que tu falou de para quando a gente bebe, tem os copos. A gente tem os copos reutilizáveis de silicone. Sim. Então, vamos numa festa de aniversário, nós na biologia, a gente sempre fazia muito isso. Se a gente fazia alguma janta, algum almoço de turma, a gente não levava copos plásticos, cada um levava o seu copo. Então, é uma maneira que a gente evita de usar. Porque às vezes, pega um copo, não sei onde eu coloquei, qual que é o meu, qual que não é. Perde, pega mais um e aí vai indo, né? Nos aniversários infantis, principalmente, acontece isso. Então, tenha opções de usar copos de silicone ou as pessoas levarem o seu próprio copo, que é mais prático em relação ao meio ambiente, né? Outro produto que é uma característica e nos remete muito à nossa infância, que se utilizava muito essa bucha aqui para banho, para até lavar louça. Enfim, ela era muito utilizada. Meu pai, por exemplo, plantava isso aqui para a gente poder ter com o que lavar louça e usava no banho, porque nós tivemos uma infância muito raiz no interior, que é brincar, então a gente voltava para casa imundo. Só a bucha que resolvia o problema. Sim. Ela está disponível também para venda é uma ótima opção. Está disponível para venda, ela é uma ótima opção. A gente tem ela, e nós mesmos cultivamos, então, eu moro em apartamento aqui em Erechim, na cidade, mas a minha avó mora no interior. Então, o papel semente, enfim, a bucha vegetal, ela é cultivada por nós e ela está disponível para venda. Esse papel semente, tem semente aqui dentro? Tem semente aí dentro. Olha só, um papelzinho. É um papel, a gente guardou um monte de papel, enfim, desde a faculdade a gente acumula papéis, né? E aí, a minha Dinda também tem um escritório, então eu pego o papel dela e eu faço, inclusive na página da Sereco, eu ensino a fazer o papel reciclado. E a gente acrescenta a semente para as pessoas não virar lixo, vai virar uma plantinha, então, o papel do recado da... E tu falaste antes de ir no mercado, também tem a Eco Bag, que a gente pode, ela é bonita e ela pode sair para ir no mercado, se precisar passar em outro lugar, tá aqui o teu produto sem machucar, sem estragar tuas frutas, muitas vezes. Exato, e a gente pode utilizar no mercado, para ir para a piscina, na praia, ela tem várias utilidades, não só ir no mercado. Então, dentre todas essas possibilidades, esse é um tamanho pequeno, mas a gente tem mais opções de carimbo. Agora a gente está desenvolvendo um novo produto, né, para carimbar, enfim, a Eco Bag, mas também é um jeito que a gente pode diminuir o uso de plástico. Com todas essas atitudes aqui, a gente consegue e vai conseguir reduzir os impactos causados na natureza? A gente diminui a quantidade de plástico que a gente está utilizando, né? E a gente fala bastante até nessa questão de reduzir, reciclar, reaproveitar. Então, se a gente não consegue, por exemplo, parar de utilizar a esponja de lavar louça, por exemplo, né? Porque é hábitos, enfim. Mas eu consigo reduzir a sacolinha lá no mercado, a gente já vai estar fazendo um bem enorme para o planeta. Porque se é a mesma coisa, não é só mais uma sacola, são várias sacolas. Então, é menos uma sacola, é menos um canudo, é menos... E que a gente sabe que, olha o stop que a gente deu ano passado na pandemia. Sim. A natureza já veio se regenerando. Então, a gente está numa situação bem complicada de mudança climática global, que já vem de um tempo, né? Não é de agora. Ele está famoso agora, mas já vem de anos sendo falado. Recente, não né? é recente. Então, cada atitude que a gente pode fazer juntos já é alguma coisa, né? Isso, e esse mês de junho é um mês que a gente está falando bastante sobre o meio ambiente, porque é um mês dedicado a meio ambiente, a de repente plantar uma arvorezinha lá num espacinho que tenha. São todas ações que vêm para a nossa melhoria, a nossa qualidade de vida. Tu falaste aí na questão desse período em que reduziu-se a emissão de gases, porque os veículos circularam menos. As fábricas deram uma parada. Isso, o ar, a gente deu uma oportunidade novamente para o meio ambiente se recompor. Mas nós precisamos continuar tendo esse tipo de atitude, porque as nossas águas também é um problema muito sério no país todo. A gente pode ficar sem água. Sim, a gente pode, mas em toda essa questão, né, de tempo, assim, a natureza, ela precisa respirar um pouquinho, né? Ela precisa, e a gente utiliza de todos os recursos naturais dela. Água, madeira,
o próprio petróleo que é produzido, o plástico, enfim, a gente utiliza os recursos naturais deles. E quando a gente tem um desequilíbrio em uma cadeia, vai afetar tudo, inclusive nós. Quando a gente faz palestras, enfim, às vezes mini curso, eu já fui convidada para fazer numa escola, enfim, uma palestra, uma fala sobre sustentabilidade e empreendedorismo e sustentabilidade, eu falo muito sobre a abelha, né? É um serzinho tão pequenininho que a gente às vezes tem medo, às vezes a gente não gosta, mas a gente usufrui do mel, por exemplo. Se a abelha hoje fosse extinta, tem uma estimativa que a gente teria mais alimentação para mais 4 anos, porque as abelhas são as principais polinizadoras. Sim. Temos morcegos, beija-flor, água, vento, enfim, são outros polinizadores. Mas abelhas são as principais. Então, se as abelhas fossem extintas hoje, a gente teria mais alimento para 4 anos. Então, esse ciclo que uma coisa interfere na outra. Entende? Certo. Mas eu não como planta, por exemplo, vamos se alimentar de carne. Mas o gado lá, ele come o quê? Ele come pasto. Então, é toda uma cadeia que se alguma coisa estiver desequilibrada, como a água, como o solo, porque às vezes a gente... Falando até em questão de agricultura, né, pecuária, essas coisas, a gente pode... Existem opções para não degradar o solo, e bem bacanas, mas se uma coisa interfere em tudo, né? Então é bem importante a gente ter pequenas atitudes que a gente já pode começar a mudar na nossa própria casa. Com essas atitudes de mudança aí, por exemplo, algumas culturas precisam de muito agrotóxico para que elas desenvolvam. Isso, de alguma forma, vai afetar o nosso organismo, né? Algumas pessoas, por exemplo, falam da farinha. Que a farinha de antigamente é diferente da farinha de hoje. Claro, antigamente o solo também era mais rico. Hoje ele é um solo pobre. Com essas pequenas atitudes e com todas essas falas, a gente vai conseguir mudar um pouquinho essa forma de manejo, de plantio. Já existem algumas coisas trabalhando para isso? Existem. Eu não tenho total propriedade para falar sobre, certo, mas existem diversas formas de manejo para solo e principalmente pequenos agricultores têm esse manejo diferenciado, então monocultura não é uma só, então os pequenos agricultores eles às vezes fazem esse manejo que também ajuda a salvar os solos. O nosso lixo geralmente ele vai lá para os recicladores e os recicladores é que vão fazer a separação para depois se dar um destino. Eu vi que tu também esteve lá prestando algumas orientações para eles. O que tu pode compartilhar com a gente? Sim, eu na verdade fui conhecer como que era a Arcan. Já tinha conhecido quando eu era menor, quando eu era criança, e eu tive essa vontade porque a gente não pensa, né? Joga fora da onde? Tu pega o teu lixo e tu joga fora de onde? Jogar fora da onde? Da tua casa, porque do planeta a gente ainda não descobriu uma forma de jogar fora do planeta. Então a gente tem, né, o lixo seco, o lixo orgânico, e aí eu fui conversar com a Arcan, que é uma das associações de recicladores aqui de Erechim, tem várias, mas eu fui na Arcan, para entender um pouquinho desse processo, de como que é o lixo, como que ele chega até eles. E aí eles me relataram, assim, que eu não lembro agora em números, mas vem toneladas de lixo por semana. Caixinha, daí eles relataram assim, é um ambiente cheio de lixo, né? Lixo seco, e seria seco, limpo, enfim. Mas às vezes as pessoas não têm esse hábito, e por muito tempo a gente lá em casa não teve, de, por exemplo, lavar a caixinha de leite. Certo. Lavar a caixinha de leite condensado, a caixinha de creme de leite, porque vem sujo. Como que eles vão reciclar uma caixinha de leite que não está limpa, uma caixinha de creme de leite ou leite condensado, por exemplo, que não está limpa? Fora que atrai rato, barata, alguns desses animais, né? E alguns dos produtos que eles têm lá, né, dos resíduos que eles têm lá, eles às vezes não conseguem reciclar, não conseguem vender e ganhar o seu dinheiro, porque não estão limpos. Então eu dei o exemplo da caixinha de leite, mas tem, por exemplo, a caixinha de isopor. A caixa de isopor de marmita, às vezes ela não vem limpa, por exemplo. Então eles não vão conseguir reciclar aquele objeto. Outra coisa também que é um fator importantíssimo, principalmente nesse momento pandêmico, é a questão dos remédios. A gente não descarta no lixo, correto, né? A gente tem que devolver ou para a farmácia, enfim, né? O UBS, eles recolhem esses medicamentos para não ir para
para o ambiente, para a terra, enfim. Que de alguma forma vai estar voltando para nós. Que de alguma forma vai voltar para a gente. Emanuele, o que mais a gente pode encontrar na página de vocês para ajudar a resgatar um pouquinho o meio ambiente? Então, a gente tem as ecobags para substituir as sacolas plásticas. Todos os nossos produtos, eles são pensados em reduzir o uso dos plásticos, né? Então, a gente tem as ecobags, a gente tem o kit hortifruti para substituir as sacolas de hortifruti de mercado, que a gente coloca, às vezes, as frutas. A gente tem escova de dente de bambu, porque a gente também pensa, quantas escovas de dente a gente utilizou já até hoje? Muitas. Os dentistas, eles recomendam que a gente troque de 3 em 3 meses, né? Então, é muita escova de dente que é plástico. Então, a nossa escova de dente de bambu, ela é de bambu. As cerdas delas não são de bambu, mas na hora do descarte, a gente pode retirar as cerdas e a escova pode ser jogada na terra, numa composteira, por exemplo. Certo. A gente tem cotonete de bambu também, porque a gente utiliza cotonete para higiene também. A gente utiliza muito, então os nossos cotonetes são de bambu, podem ser descartados, eles vão se decompor no meio ambiente. Os canudos a gente tem bucha vegetal, temos os coletores e absorventes menstruais. Temos também a Ecopad, que são os discos de limpeza facial. Os panos encerados para substituir o plástico filme. Então, às vezes a gente coloca, sei lá, a gente pede pizza e gosta de botar pizza na geladeira que sobrou. Ao invés de utilizar o plástico filme, que é um plástico, a gente coloca o pano encerado, que é feito de algodão e cera vegetal. E aí, com o calor das mãos, tu adapta ele e fica como se fosse o plástico filme. Então, é bem bacana também para substituir o plástico, né, no nosso dia a dia. A gente tem copos de silicone retráteis, então que ficam... Que dá para levar na bolsa, dá prático. Pra levar, é muito prático. As garrafas também são práticas, então elas diminuem de tamanho. É muito, muito bacana. A escova de dente de bambu a gente tem para adulto e para criança, então a gente tem a escova mini para criança também. É uma linha bastante grande de produto, né? Claro, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a função de cada produto, é só entrar lá no Instagram, né? Tem site também? Tem site no link da bio do Instagram. Então entra lá, conhece os produtos, se tem alguma dúvida de como utilizar, de repente algum material em casa, a Emanuele está lá para dar essas orientações. Informação sempre é bom, né? É importante que a gente compartilhe essas boas ideias, essas boas empresas que vêm pensando na saúde do meio ambiente e também na nossa, porque uma coisa é reflexo da outra, né, Emanuele? É verdade. Quero te agradecer por ter vindo aqui na TV Erechim para a gente conhecer um pouquinho dessa jovem empreendedora, professora, mestranda, enfim, ela é uma jovem de muitas habilidades. Desejamos sucesso e que a Sereco tenha um futuro bem promissor aí em Erechim e também em toda a região. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder apresentar a minha empresa e muito, muito, muito obrigada. E a terça-feira amanheceu repetindo o que é os últimos dias. Tempo fechado, garoa, aquela sensação úmida assim que deixa a gente um pouco desconfortável e nenhuma possibilidade de sol e de temperaturas agradáveis ainda nesta terça-feira. Vamos ver como é que fica a quarta-feira? Na quarta-feira pela manhã, uma mínima de 10 graus, a máxima de 18 graus, a umidade do ar 75%, ventos 18 km por hora. A temperatura na quarta-feira ela deve ficar em torno de 14 graus durante o dia, então uma temperatura que a gente pode dizer que é uma temperatura alta, com bastante umidade no ar para esta época do ano. E a gente aí tem ainda a previsão de chuva. Os termômetros aí marcam 5 milímetros de chuva. Em algum momento o sol pode aparecer, dar uma brechinha aí, mas pelo que tudo indica e como a gente vê nas imagens de hoje, o tempo está fechado e esse tempo deve permanecer também na quarta-feira da mesma forma. Há quem diga que teremos uma semana inteira de bastante umidade, tempo fechado e temperaturas não muito baixas. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente está nas redes sociais. Nos acompanhe através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Desejamos a todos vocês uma excelente noite e nos encontramos novamente amanhã. Até lá!
Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.